Oi pessoal, nesse canal científico, me permita mostrar a minha equação. Tá aqui, ó. Equação de energia total do universo. Volume paraboloide. Esse é o volume, por quê? Porque o volume vezes a densidade me dá a massa. Então eu tenho a massa do paraboloide que eu vou integrar de zero ao seu raio, tá? Sendo que esse raio está no... Vocês vão ver ao longo da demonstração, eu considerei z do paraboloide zero e parametrizei, tá? Aqui eu tenho a integral dupla da raiz de 1 mais função de xy mais função de xy ao quadrado, tá? Então uma em função de x de xy, outra em função de y de xy ao quadrado, tá? Bom, isso aqui, essa raiz aqui me dá a superfície em relação à diferencial de área, é a superfície do paraboloide, essa integral dupla aqui que eu vou demonstrar melhor ela. Deixa eu ver se eu aumento ela aqui, tá? Então, ó, o máximo que eu aumento dá a integral dupla no determinado domínio, tá certo? No domínio no qual z vai valer zero, de 1 mais f, tá certo? De x de xy ao quadrado mais f de y de xy ao quadrado, diferencial de área. Diferencial de área vezes a diferencial de P. Deixa eu te mostrar aqui o que é diferencial de P. É porque no paraboloide, no universo, você tem a distância do foco até o vértice é P. Então eu tenho uma diferencial de P aqui. Com isso, eu vou ter aqui uma diferencial de volume. Aqui eu vou ter uma diferencial de volume, tá certo? Diferencial de área vezes diferencial de P. Bom, como sabemos, densidade é massa por volume. Tá aqui, ó. Rho igual a densidade é massa por volume. Então, massa é esse diferencial de volume vezes a densidade. Então, aqui está, ó, a diferencial vezes Rho, tá? Então, a área vezes o dp, esse diferencial de volume vezes Rho, vai me dar a diferencial de massa, vezes a massa do paraboloide, está aqui, ó, a massa do paraboloide, vezes a diferencial de massa. Quando eu integrar de zero, de como está em relação a dm, integrar de zero a dm, o que eu tenho? Eu tenho em relação a toda a massa, eu tenho o produto das massas interativas do universo, tá? Vezes G negativo, porque ele está em expansão contrária ao Big Bang, e aqui eu divido por essa integral que vai do vértice ao foco. Como energia é força vezes a distância, eu tenho aqui o produto da massa total do universo vezes o diferencial de massa, vezes G menos, e essa integral eu vou explicar já. Isso aqui é a integração de Newton, força vezes distância, tá certo? Me dá energia, tá? Aqui seria o raio ao quadrado, mas é só o raio. Mas no paraboloide eu não tenho raio. No paraboloide eu tenho a distância do foco até P. Então a equação é essa. Quando eu ponho essa equação em função de P, eu tenho x2 mais y2, 4z que fica aqui. dp, integral do vértice até o foco. Tá certo? Bom, essa é a integração da energia total do universo. Eu consigo calcular a energia total do universo dentro dos 13,8 bilhões de anos, tá? Porque as suas extremidades, os confins do universo, já estão sendo visíveis e eles estão perdendo já. O James Webb e o Hubble já captou vários, e quanto mais distante, mais ele fica
aumenta a velocidade externa do universo, mas o invólucro dele, o interior dele fica submisso a isso aqui, a massa, cujo limite é a velocidade da luz. Você tem a coloração azul se aproxima, vermelho se afasta, mas você olhando de fora da estratosfera, você vai ver um branco esbranquiçado assim também, perdendo já a coloração, nos confins do universo, tá certo? Ou seja, tudo indica, então, pelos 3 graus, no diferenciar, então, o que é fazer uma diferença. Deixa eu botar aqui, deixa eu voltar para cá, dá licença, voltar para cá, a câmera, fazer uma diferença entre o que é temperatura e o que é energia. 3 graus acima do zero absoluto, acima do zero absoluto é menos 270,23 graus Celsius negativos. Ou seja, o universo está quase frio, tá? Mas é um ponto limite para ele se esfriar. Então o que acontece? Ele está quase frio, significa que nós temos a idade do universo, só que nós fomos compostos ou por uma inteligência superior, ou por Deus, ou geração espontânea, não importa. Nossa composição é a composição da idade do universo. Enfim, eu estou fazendo esse vídeo porque nos 2 anteriores tapou a equação que eu quero mostrar agora, tá? Enfim, 3 graus acima do zero absoluto, ele já está chegando no seu limite de tamanho, então pode ser medido sim. Eu só vou entrar com os dados medidos pelos telescópios na minha equação. Deixa eu mostrar minha equação de novo. Vou botar aqui, ó, a minha equação novamente. Tá aqui. Tá aqui. É só entrar com os dados que eu tenho. Nós não temos... É quase um semivácuo esse ρ aqui. Tá? Esse raio aqui é porque está parametrizado, eu vou falar. Essa equação aqui também, eu vou mostrar a origem dela. E essa daqui eu já mostrei, que é aqui do paraboloide. Tá certo? Então vamos agora, essa daqui. Tá? E esse raio aqui é porque está parametrizado. Tá? E aqui, esse raio aqui é porque em relação ao paraboloide, é o foco e o vértice. Então vamos ver essa daqui. Tá certo? Bom, essa daqui é o seguinte. Bom, olha ela aqui, tá? Ela está aqui. O que é ela aqui? Ela é a superfície do paraboloide. Fazendo, não posso me estender muito agora, porque eu já mostro isso nos vídeos anteriores. Eu só fiz isso porque explicita mais a imagem. Coordenadas polares, você aplica coordenadas polares aqui, jacobiano aqui, e depois substituição de variável. Então é perfeitamente resolvível em unidade de área, tá? Então vou repetir. Superfície do paraboloide, coordenadas polares, jacobiano e substituição de variável. Aqui eu apliquei coordenadas polares, aqui eu apliquei o jacobiano e aqui eu apliquei substituição de variáveis. Então é perfeitamente resolvível daqui para frente. E antes aí que vem a parametrização, que eu falei. E antes tem a parametrização, tá aqui, ó. O que é a parametrização? Vamos supor que eu tenha esse formato, tá? Eu vou zerar o Z. Então, eu vou ter com o Z zerado, tá? Eu tenho esse camarada aqui. Ó. 0 é 1 menos menos x ao quadrado sobre 2 menos y ao quadrado sobre 2, tá? Então aqui Z valendo 0. Então eu posso botar o Z valendo 0. Eu não desabilitei x maior ou igual a 0, eu não desabilitei a minha equação do paraboloide. Aqui é a equação do paraboloide, só que eu vou considerar z igual a 0. Estou nessa posição aqui de z igual a 0. Aqui um outro paraboloide que tinha um diâmetro raiz de 2, você pode desenvolver ele também, mas eu tenho que tirar o vetor normal. O que eu quero mostrar é que existe um vetor da superfície de x e y parametrizado em relação a x, a y em função de x e y. Tá certo? Bom, se eu faço z igual a 0, esse camarada achata aqui,
e eu não descaracterizo a equação do parabolóide, apenas eu estou nesse ponto aqui, ó, de z igual a zero. Então, de z igual a zero, a minha equação do parabolóide passa a ser só esse lado direito aqui da expressão. Porque eu fiz o z igual a zero, eu não alterei a equação do parabolóide. E com z igual a zero, fazendo z igual a zero, ou seja, eu trazendo para esse referencial de z igual a zero, por isso que eu falei do raio lá na expressão lá em cima, eu tenho aqui o vetor parametrizado de superfície. Então, x, y e função de x e y. Como é que ele fica em função de x e y? Eu joguei o z igual a zero, então em função de x e y, qual vai ser o vetor? Qual vai ser o meu z? O meu z, 1 menos x2 sobre 2 menos y2 sobre 2. Aqui, ó. Esse cara aqui está em função de x e em função de y. Eu fazendo o meu z igual a zero, eu não descaracterizei a equação que representa o parabolóide, ele apenas está com o z igual a zero. Continua, então, com z igual a zero, ele fica parametrizado só em função de x, y, x e y. Aqui é x, aqui é y, aqui é a função de x e y, que é 1 menos x2 sobre 2 menos y2 sobre 2. Ou seja, o meu domínio de parametrização é para z igual a zero. Ó. Parametrização em relação a x e 1 para z igual a zero. Tá? Então, o meu domínio, eu estou trabalhando no domínio z igual a zero. Bom, então eu tenho esse vetor de superfície aqui parametrizado. Se eu derivar esse vetor a área da superfície do paraboloide, esse aqui representa o vetor de superfície parametrizado. Ou seja, é a equação da superfície parametrizada em relação a x e y. Está aqui. E esse vetor de superfície é um vetor de superfície da superfície parametrizada, ou a equação da superfície do parabolóide parametrizado em relação a x e y, é x, y e f de x e y, ó, em função de x e y, esse cara aqui. Quando o meu domínio, eu faço com que o z valha a zero, eu não descaracterizei. Então, a minha equação de superfície que eu vou trabalhar é essa aqui. Isso aqui representa a minha superfície. Tá? Bom, como a área é integral dupla de um determinado domínio, com z igual a zero de ds, ela é a integral dupla desse domínio do vetor normal dx dy, porque está tudo em relação a dx dy. Quando eu derivo essa equação aqui da superfície em relação a x, e eu derivo essa equação da superfície do paraboloide em relação a y, e faço o produto vetorial, eu tenho um vetor, vamos dizer assim, nesse sentido, outro vetor nesse sentido, eu vou ter, pela regra da mão direita, eu vou ter quando eu faço o produto das duas derivadas, desse vetor, que é a derivada do vetor, que é a equação de superfície na forma de um vetorial. Quando eu derivo em relação a x, aqui, ó, e a outra, eu derivo em relação a y, eu tenho outro vetor, tá? Tangente. Então aqui eu tenho um vetor tangente à superfície em relação a x, vezes um vetor tangente à superfície em relação a y, e em cima, quando eu faço em cima do plano tangente aqui, tá? Em cima desse plano tangente a x, y menos i1 menos x2 sobre 2 menos y2 sobre 2, quando eu derivo em relação a x e derivo em relação a y, eu tenho essa superfície em relação a x e em relação a y, tá? Ou seja, é um vetor tangente derivado em relação em relação à superfície, tangente a essa superfície em relação a x, e o vetor tangente a essa superfície, tá certo? Em relação a y, tá? Quando eu faço isso,
eu tenho aqui, ó, derivei esse cara aqui, superfície em relação a y, superfície em relação a x. Vamos derivar. Derivando aqui dá, em relação a x, dá 1, 0, 0, 0, menos 1. 1, 0, menos 1 de x. Quando eu faço a derivada dessa equação da superfície em relação a y, eu tenho 0, aqui 0, 0, eu tenho 1, e aqui vai dar menos 1, porque vai dar menos 2, sobre 2 dá corta, 2 menos 1 vai dar menos y, aqui. Então, esse aqui é o S de y e esse aqui é o S de x, tá? Aqui no lugar desse N aqui é um y, tá? Certo? Bom, aí eu tenho esses dois vetores. Quando eu faço esse aqui é tangente em relação a x do vetor de superfície, da equação de superfície na forma vetorial parametrizada. Veja bem, aqui é a equação de superfície na forma vetorial parametrizada em relação a x e y. Se eu derivo em relação a x, eu tenho um vetor tangente a essa superfície em relação a x. Se eu derivo em relação a y, eu tenho um vetor tangente a essa superfície em relação a y. Quando eu faço o produto vetorial entre os dois, eu tiro o vetor normal. Então, o produto vetorial é 1jk, 1, 0 menos x e 0, 1 menos y. Esse produto vetorial me dá o quê? Quem? X, y e 1. Tá? Quando eu tiro o módulo, começa a aparecer a raiz de 1 mais x2 mais y2. A área integral dupla disso aqui, dx dy. Então, você vê que tem todo um procedimento para você chegar nesse camarada aqui, dx, nessa área aqui. Então, vamos voltar lá para a equação. Então, e daí para frente, o outro procedimento. Então, como que se chega ali? Aqui é como se chega a área da superfície do paraboloide, que é a integral dupla no determinado domínio da raiz de 1 mais x2 mais y2 dx dy. Isso aqui é a área do paraboloide. Vamos lá. Vamos lá no paraboloide. Espera aí. Aqui. Isso aqui representa a diferencial de área do paraboloide. Tá? Então, para mim chegar na diferencial de área do paraboloide, eu tenho que parametrizar a superfície, derivar em relação a x em relação a y, o produto vetorial me dá o vetor normal, e a integral dupla desse vetor normal dx dy vai me dar isso aqui. Então, isso aqui é da onde saiu a integral dupla da raiz de 1 mais f de x, y, mais f de x, y em relação a x, em relação a y ao quadrado, tá, pessoal? Diferencial de área. Então, daqui, da onde surgiu esse camarada? Essa diferencial de área, a área da superfície de um paraboloide, da onde surgiu? Surgiu daqui. Isso aqui é a área da superfície de um paraboloide. Ó, surgiu da onde? Surgiu daqui. Essa integral aqui, que é a integral dupla do vetor, módulo do vetor normal dx dy. Resolvendo num determinado domínio de integração que eu fiz z igual a 0, peguei a superfície. Aqui um raiz de 2 pode ser outro valor, aqui não importa. O que importa é que eu peguei a equação da superfície de um paraboloide no ponto z igual a 0, z igual a 0, z igual a 0, tá? E ela continuou sendo, não invalidou ela, continuou sendo, só que ela ficou parametrizada em função, a superfície, essa equação de superfície, ficou parametrizada em relação só a x e y, tá aqui, ó, x, y em função de x, y, que é 1 menos x2 sobre 2 menos y2 sobre 2. Esse vetor de superfície aqui, derivado em relação a x, derivado em relação a y, e o produto vetorial dele, e o módulo dele, ó, que é a integral do módulo dele, me dá o vetor normal.
E o módulo desse vetor normal me dá esse camarada aqui. Então isso aqui é a área da superfície. Vamos voltar aqui. Esse programa é meio... aqui. Isso aqui é a área, diferencial de área da superfície do paraboloide do universo. Tá? É a área. Tá certo? E para resolver essa área é perfeitamente resolvível. Você vai empregar coordenadas polares, jacobiano e depois substituição de variável. Aí os limites de integração é o que você... são exatamente os limites de integração vistos pelo James Webb e o Hubble, certo? Bom, diminuindo aqui e aumentando aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui o dito cujo de novo, peraí. O programa é ótimo. Peraí, só um instantinho. Esse cara. Esse cara. Esse cara. Então vamos ver se está os três aqui. Aqui está esse. Aqui está esse. Aqui está esse. Aqui está esse. Ok. Bom, enfim. Então isso aqui veio de a diferença, essa integral dupla da raiz de 1 mais f de xy ao quadrado mais f de y de xy ao quadrado, diferencial de área, raiz disso aqui, integral dupla, tal, diferencial de área do paraboloide, tá? Entre esse parênteses e esse parênteses aqui. É a diferencial, ou seja, é a área da superfície de um paraboloide, tá? A área da superfície de um paraboloide, que vem da equação da superfície de um paraboloide parametrizada em z igual a 0, na forma vetorial, que eu vou derivar em relação a x em relação a y, produto vetorial, e tirar o módulo, que aí eu calculo isso aqui. Com o módulo, eu substituo, o módulo deu isso aqui, então eu entro com o módulo aqui, ó, integral dupla do módulo do vetor normal dx dy do paraboloide. E vai dar isso aqui, ó, integral dupla no determinado domínio, que eu fiz z igual a 0, de 1 mais x2 mais y2 ao quadrado dx dy. Então aqui eu mostro da onde veio da onde veio esse camarada aqui, da onde ele veio. Ele veio da parametrização da equação da superfície de um paraboloide, em que eu parametrizo, e essa equação de superfície de paraboloide eu considero z igual a 0, eu parametrizo em relação a f de x e y, tá certo? Então eu vou ter um vetor xy, f de x e y, que representa a superfície do paraboloide. A derivada em relação a x, vetorialmente, fazendo o produto vetorial, vezes a derivada em relação a x e a derivada em relação a y, eu tenho o vetor normal. O módulo do vetor normal dx dy, integral dupla, no domínio parametrizado em y igual a 0, eu tenho essa equação aqui. E para desenvolver ela, eu aplico coordenadas polares, jacobiano e
substituição de variável. Então, a minha equação é perfeitamente resolvível e tem uma origem. O que eu quero dizer com isso? Que aqui é uma diferencial de área. Se eu multiplico uma diferencial de P, porque não tem raio no parabola, é do foco até o vértice, tudo por amostragens via telescópio, o Hubble e o James Webb. Então, eu tenho essa distância do foco aqui, um diferencial de P. Ora, diferencial de área e diferencial de P me dá um diferencial de volume, vezes o ρ me dá um diferencial de massa. Vezes a massa dele, a massa do paraboloide todo, que é a equação do paraboloide, 0 ao raio R, porque está parametrizado, vezes o ρ, tá? Eu tenho a massa do universo, e aqui eu tenho a diferencial de massa. Por quê que eu estou jogando a massa do universo vezes a diferencial de massa? Porque eu quero integrar de 0 a dr, que está parametrizado. Tá? E como trabalha força vezes distância, eu tenho aqui interação de forças entre a massa total do universo. Interação de força na equação de Newton. Tá? Apenas eu desenvolvi em cima. E G e negativo porque vai contra a atração do Big Bang. Uma força de reação. Tá? Não vou entrar em matéria e antimatéria aqui para não incrementar mais ainda. Então, porque aí o assunto vai mais além. E eu tenho que dividir pelo raio, tá? Porque trabalho a força vezes distância, mais o produto das massas vezes G dividido por esse raio ao quadrado, mas vezes o próprio raio. Então, raio ao quadrado por raio vai dar só o raio aqui embaixo, o quê? Do paraboloide. E a equação do paraboloide é essa aqui, que eu explicito o P, que vai do foco até o vértice, tá certo? Eu levei mais ou menos um tempo, eu acho que foi desde antes da pandemia que eu estou desenvolvendo isso aqui, pesquisando e repesquisando. E eu cheguei a essa equação da energia total do universo. Aí está aqui sobre R. Isso me dá energia, tá? Total do universo, tá certo? Então, em joules, tá? Enfim, aqui reúne equações newtonianas, relatividade, inclui também, porque você tem matéria e antimatéria, inclui também Big Bang, os 3 graus acima do zero absoluto, inclui cálculo diferencial integral, limite derivada integral, inclui parametrização de uma superfície padrão paraboloide, inclui um vetor normal, que é o produto vetorial na matriz, da derivada dessa parametrização em relação a x, vezes a derivada dessa parametrização em relação a y, o módulo desse vetor normal, aí desenvolvendo, chega aqui. Chegando aqui, daqui para frente, vai ter que aplicar coordenadas polares, jacobiano, é trabalhosa, coordenada polar, jacobiano e eu já resolvi e dá certo, viu, pessoal? Eu estou aberto a qualquer centro de pesquisa aí. E coordenadas polares, jacobiano e substituição de variável. Bom, aí essa diferencial de volume vezes volume dá diferencial de massa. Eu quero a diferencial de massa aqui, eu vou integrar de 0 a m. E eu quero o volume total. Esse volume total vai ser diferenciado, vai ser integrado aqui. Então eu vou ter esse produto de massa de atração total. Então, vezes, no caso aqui seria vezes esse raio ao quadrado, mas eu estou multiplicando vezes o mesmo raio, isso aqui não é bem o raio, a distância do foco ao vértice, então fica só uma unidade aqui, o quadrado sumiu daqui. Tá? Eu não mostro aqui o quadrado. Aqui teria um raio ao quadrado vezes esse cara. Mas corta e fica só esse cara. Tá? Eu também não posso pormenorizar muito os cálculos, senão fica um vídeo enorme. Então, enfim, aqui dá energia em joules. Tá? Então aqui está o apanhado geral da energia em joules do universo. Aqui. Estou aberto a qualquer centro de pesquisa. Tá? Equação da minha energia total do universo, é perfeitamente calculável, tá certo? Deixa eu diminuir aqui, deixa eu abrir aqui,
Vou abrir aqui, vou botar aqui. Então, é perfeitamente calculável. Agora, quais são os dados que eu tenho que ter? O Rho, no vácuo, o Rho é quase zero. Quase zero. Mas eu não tenho as distâncias. Tem as medições. Nós estamos chegando nos confins. Se está 3 graus só acima do zero, veja bem, 3 graus acima do zero absoluto é menos 270,23 graus Celsius aproximadamente. Então, ele está tendendo a parar, tendendo ao estado estacionário. Eu que estudei relatividade com física 2, o professor alemão, que estudou, teve aulas com César lá na NASA, mas eu na PUC de Petrópolis eu estudei física 2 em relatividade com o professor Alaor Sinch, então, sou alemão. Então, o que ele fez? O Einstein viu que o universo estava tendendo ao estado estacionário e tinha dúvidas sobre se ele era finito ou infinito, mas estava tendendo ao estado estacionário, que é um ponto limite. É um ponto limite porque você dividindo sempre um valor por 2 nunca vai chegar. Então é um ponto limite, tá? E nós somos feitos exatamente do universo, nós fazemos parte do universo. Nós somos componentes química orgânica e inorgânica. Há umas teorias também que o paraíso era em Marte. Aí lá deu um pipoco lá, Deus expulsou todo mundo, veio para a Terra. Tá entendendo? É mais ou menos, porque em Marte já foi encontrado oxigênio, areia, sinal de água, e mais um componente aí, ferro, enfim. Então, Marte não só pode ser habitado, como Marte já deve ter sido habitado. Vai ver que Marte foi o paraíso quando expulsou Adão e Eva para cá, para a Terra. Ele arrancou a árvore da vida, porque eu estudei no seminário cristão, mas respeitando todas as religiões e os agnósticos, e não estou falando de religião, futebol e política. Esse canal é científico, para vocês verem que a matemática não erra quem faz mau uso dela, já dizia Albert Einstein. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, repetir um exemplo. Menos 3 ao quadrado, todo mundo diz que sabe, menos 3 ao quadrado. Não é 9 não, é menos 1 vezes 3 ao quadrado. Então é menos 9. Mas peraí, menos 3 ao quadrado é 9. Não, se tiver entre parênteses que aí é menos 3 vezes menos 3, que dá 9. Então são coisas simples que a matemática não erra quem faz mau uso dela. Então ali tem teoria, tem equações de Newton, equações de Einstein, relatividade de Einstein, tem espaço-tempo, né, que se aproximando da velocidade da luz, futuro ultrapassando o passado, ponto limite. Em algumas partículas já conseguiu ir pelo passado, mas é muito complicada essa questão, porque eu fico mais num pé no chão ali no que Einstein falou, tá? Esse negócio de dizer que o cara vai para o passado, isso é mais filme de ficção científica, porque tem a inércia, tem também a termodinâmica, enfim, claro que uma partícula infinitesimal, o que é a mecânica quântica? O fóton se transforma em energia em massa, massa, energia em massa. É que nem efeito dominó. Um dominó vai batendo no outro, mas o dominó não sai do lugar, não. Quem vai é energia. Tá? Então é só. Eu creio que Deus nos dota, eu que acredito em Deus, né? Eu acredito no organizador. A gente sempre existiu. Nós somos seres físico-químicos. Alguém organizou. Tá? Eu não acredito em acaso, não. Na sorte, não. Tem que ter uma organização. Então, nós somos seres físico-químicos e envolve equações de Isaac Newton, Einstein, cálculo diferencial integral, limite derivada integral, raciocínio, porque eu creio que nós temos 3 dons, tá? Estou falando aí, nós temos o dom da sabedoria, inteligência e conhecimento. O conhecimento é a caixa de ferramenta. A inteligência é como você vai usar essa caixa de ferramenta, com sabedoria, tá? Enfim.
Então aqui eu refiz esse vídeo que está explicado dos dois anteriores, porque no meu anterior ficou tampando a minha imagem, ficou tampando a equação que eu queria mostrar, pô. Ficou tampando a equação que eu queria mostrar. Enfim, é isso, tá? Então, a imaginação vale mais que o conhecimento, por quê? Porque o conhecimento você tem que ter. Você pode ser um cara super culto, mas se você não tiver a inteligência e canalizar com sabedoria, não dá certo, não vai dar certo, tá? Eu creio que você colhe aquilo que você planta. Então aqui é possível. Eles já estão vendo lá nos confins do universo, inclusive detectaram a Matusalém, que tem 14 bilhões de anos, maior que o tempo do universo. Aí vem questão do universo paralelo. A gente vai aos poucos, dá para calcular esse universo nosso aqui. Agora, se tem um paralelo, eu não tenho certeza disso. Vamos aos poucos, vamos progredindo aos poucos. Hiperespaço, hipervelocidade. Ah, porque o acelerador de partícula conseguiu jogar uma partícula para o uma partícula, pô. É a mecânica quântica. Ela quase não sofre os efeitos da termodinâmica e da inércia. Espera aí. Então, calma. Vamos com calma. É possível sim, com essa equação, ela sendo mais trabalhada e com os dados do James Webb e do antigo Hubble, a gente consegue, tá certo? Agora, e vai em cima tudo. Eu creio que a newtoniana, a física newtoniana, ela pega aqui com a gente, mas nós somos um grãozinho de areia nesse universo. E a relatividade geral e a relatividade especial de Einstein nos deu essa visão mais ampla. Uma coisa não desfaz a outra, tá? É apenas uma visão mais ampla, tá certo? Então eu só refiz esse vídeo que está baseado nos meus dois vídeos anteriores, porque a equação ficou, a minha imagem ficou tampando. Eu estava explicando, a imagem está tampando depois que eu vi isso. Então eu quis mostrar a vocês esse canal científico para incentivar o pessoal a estudar. Por que a imaginação, conforme Einstein falou, vale, porque eu estudei física 12 com o professor Alcins, alemão, na PUC de Petrópolis, e física 12, é a última das físicas, tá? Porque eu respeito muito Stephen Hawking, mas ele vai na linha de Einstein. Fulano apareceu grande física, é na linha de Einstein, é na linha de... Ninguém foge da linha de Einstein, não. Ninguém foge, não. O camarada era fera. Dizem até que Gauss tinha um QI maior do que Einstein, mas ele tinha uma capacidade de composição muito maior, calculou até a massa da luz. Tá certo? Agora teve uma pessoa lá na NASA que calculou a massa da luz. Mas não é só a NASA, não. Tem o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, pessoas super capacitadas. O ITA, o IME, pessoas super capacitadas também, né? Não. Vamos parar com isso. Tá? Essas questões, eu não quero entrar nessas questões polêmicas, mas há pessoas inteligentes. Tinha um indiano super inteligente em matemática que foi estudar na Inglaterra. Então, peraí. O QI do Gauss podia até ser maior que o do Einstein, mas o Einstein tinha uma visão o quê? Uma sabedoria maior, porque você tem o conhecimento, cara, que estuda pra caraca, tem que fazer bastante exercício mesmo, que nem o Oscar Smith, que ficou treinando até meia-noite, bastante exercício, anilhado a inteligência e pedindo sabedoria. No meu caso, que sou cristão, peço sabedoria a Deus para canalizar isso, tá certo? Então eu acho que ficou bem explicada a equação. Vou dar só uma passada nela aqui agora. Deixa eu mudar aqui para a tela. A equação é essa aqui, tá? Essa é a equação do universo, a energia total do universo, tá certo? Eu consigo tirar aqui a energia total do universo, tá ok? O único cuidado que tem que ter é aqui, ó. Veja bem, o universo tem um foco. Esse foco está em expansão, ele é dinâmico, porque o universo está em expansão, mas tende ao estado estacionário. Então, se ele tende ao estado estacionário, o universo está em expansão aqui, tende ao estado estacionário. E nós
E mais uma coisa que eu quero deixar colocado aqui. Câmera. Bom, nós temos a idade do universo, praticamente. Big Bang, estrelas, planetas, que são estrelas mortas. Eu acho que tem galáxias que no meio delas não é black holes, é black white, desculpa, não é black hole, é white hole, são buracos brancos. Tem os buracos de minhoca, tem várias teorias aí. Mas nossa Constituição é da origem do universo. O tempo de vida do ser humano, na sua composição, bate quase que 13,8 bilhões de anos. Tá? E o mistério de algumas estrelas mais antigas. Tá? Porque quando você se afasta, a luz fica vermelha, quando você se aproxima, a luz fica azul. E o espectro de Angstrom, C igual a lambda F, o espectro de Angstrom do ser humano é limitado. Então são aparelhos, tá? E nós somos um pontinho no universo. Como não tem vida inteligente no outro planeta? Se nós temos a mesma composição química do universo, pode ter outro lugar aí. Eu que sou cristão, que Deus resolveu, assim como você tem seres abissais, peixes desconhecidos, você pode ter alien também, a mesma composição, ao mesmo tempo, algum lugar com as mesmas condições ideais desenvolveu uma outra espécie. Há pouco tempo recebeu-se uma onda de rádio aí que não se sabe de onde, enfraquecida, parece que de muito longe, 6 milhões de anos-luz, porque um ano-luz é o espaço que a luz percorre um ano, tá? Acho que era 6 milhões de anos-luz, uma onda de rádio. Então, a possibilidade, e probabilisticamente falando, de vida em outro planeta é total, é próximo a 100%. Probabilidade quantitativa é 1 menos E elevado a menos lambda T operacional, sendo que E elevado a menos lambda é 1 sobre mean time between failure. Então, na probabilidade quantitativa, a probabilidade de ter vida em outro planeta é infinita. Porque nós somos da mesma composição. Só que chegou alguém e organizou. Para mim, esse alguém é Deus. Para outras pessoas, outra coisa que eu não acredito em acaso. Mas não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão. Eu, subjetivamente, sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Mas se nós somos compostos pelos elementos desde a criação do Big Bang, então como é que em outro planeta não vai ter uma outra espécie? Pode até estar defasada no espaço-tempo, mas tem, tá? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Me permito, vou desligar o vídeo. Não estou falando de religião, futebol e política, e vou deixar antes de desligar a minha equação da energia total do universo. Estou aberto a qualquer centro de pesquisa. Eu passei por várias universidades, concurso público junto com o ERJ, Unicamp, instrumentação, 10 anos em ferrovia, 10 anos em plataforma, e sempre fui um amante da física, e dei aula na Fundação Cefet de eletrônica e instrumentação, tá? Então tem algum chão, tá? Já passei dos 50, tem algum chão, tá certo? Então, deixa eu deixar no vídeo, para terminar, a minha equação da energia total do universo com os dados do James Webb e só pegar os dados do James Webb e do Hubble, né? Ok? Deixa eu fechar aqui. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Fica na tela mais um pouquinho a minha equação. A minha equação da energia total do universo. Mesmo porque o somatório de energia em joules, desculpa só esse preâmbulo, somatório de energia em joules do universo é constante. Por isso que ele está se esfriando. Muito quente, ele foi perdendo energia, foi se esfriando. O somatório da energia em joules do universo é constante. Desculpa mais esse preâmbulo que eu vou colocar aqui. Mas eu tenho uma outra equação também, que é o Laplaciano do campo B, mais o Laplaciano do campo
E de 1 a infinito dividido pela derivada do volume de uma esfera que dá a superfície é igual a joules por segundo, ou seja, aumentando o tempo a energia cai, ou igualando a equação de Stefan-Boltzmann. Porque Stephen Hawking, com todo respeito, ele se baseou só na teoria da relatividade. Até agora não teve ninguém que fizesse uma outra teoria que está comprovada pelo acelerador de partícula, pelo eclipse do Sol, o estudo do espaço tridimensional curvo. Mas enfim, deixa eu mostrar a minha equação para finalizar. Não estou falando de religião, futebol e política, sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Deixa eu mostrar a minha equação da energia total do universo. Tá certo? Deixa eu botar aqui em tela. Minimizar. E aqui está ela. A equação da energia total do universo. Muito obrigado. Para incentivar aqui, Brasil, Levi Vasco Lustosa, para incentivar os estudantes de física. Eu fiz esse vídeo. Aí está a equação da energia total do universo. Tá? Perfeitamente resolvível, só entrando com dados experimentais para que ela se transforme de energia potencial em cinética. Tá certo? Eu preciso desses dados do James, é só colher os dados do James Webb e do Hubble. E a gente calcula a energia total, se não total, tá bem aproximada do universo. Ok? Deixa eu desligar aqui, que eu me enrolo um pouco nesse programa. Deixa eu ver aqui. Muito obrigado, um abraço. Me permita, vou desligar. Interromper a gravação. Agora conseguiram ver plenamente a equação. Um abraço. Esse canal científico para incentivar os estudantes de física e de matemática das gerações futuras. Muito obrigado no nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol e política, sou cristão respeitando todas as religiões dos agnósticos. E só uma observação aqui final. Vamos acabar com o nepotismo, tá? Vamos entrar os caras competentes nos lugares certos. Tá? Esse negócio de cabide de emprego, o cara, me arranja um emprego aí, aí vem o cara bom, resolve o problema da empresa, levanta a empresa, o cara leva um bico, aí fica só os de cabide de emprego lá. Vamos acabar com esse negócio, botar o cara para fazer prova mesmo, passou, fica. Aí sim, se não vira bagunça. O negócio tem que ser os caras bons no lugar certo, o pessoal bom, competente. Tem que provar primeiro que é competente, aí depois dá o cargo pro cara. Agora, entra por cabide de emprego, conhecimento, aí não dá certo não. Tá? Um abraço.